Fala galera, beleza? Nos últimos dias eu tenho recebido vários comentários sobre o problema com as caixinhas do Nubank, mais especificamente sobre o problema no fundo no reserva imediato, onde muitas pessoas obtiveram prejuízos investindo nessa aplicação. Por isso no vídeo de hoje eu vou falar se você deveria investir nesse fundo hoje ou também se você deveria permanecer investido nesse fundo. Será que eu tiro meu dinheiro ou será que eu mantenho meu dinheiro nesse fundo em questão nas caixinhas do Nubank? Bom, é isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo, então confere até o final para saber tudo que você precisa sobre essa questão do fundo no reserva imediata. Bom, como de costume, para explicar para vocês sobre essa questão do fundo no reserva imediata, eu tô aqui no meu aplicativo do Nubank, que é o lugar onde você vai encontrar essa aplicação. Somente no Nubank você vai encontrar essa aplicação aqui, porque é um fundo do próprio Nubank que não está aberto para outros lugares. Aqui no Nubank, eu sempre falo, a gente tem várias funções, como cartão de crédito, Pix, transferências e várias outras coisas. Mas o foco do vídeo de hoje é realmente as caixinhas do Nubank. E para acessar as caixinhas do Nubank aqui no aplicativo, basta eu clicar aqui embaixo no símbolo de cifrão. Clicando no símbolo de cifrão, a gente vai poder acompanhar o dinheiro que a gente tem aqui investido. Aqui no Nubank a gente tem várias opções de investimentos diferentes. A gente tem ações, fundos imobiliários, ETFs, a gente tem criptomoedas e a gente tem as caixinhas do Nubank também com fundos de investimento e títulos também. Então aqui a gente tem várias opções de investimentos diferentes, mas o foco do vídeo de hoje são as caixinhas, porque é lá onde a gente vai encontrar o fundo no reserva imediata e é lá onde a maioria das pessoas investem nesse fundo em questão. Você também consegue acessar aqui pela parte de investimentos, mas a maioria das pessoas acessam pelas caixinhas. Então, para mostrar para vocês, eu vou fazer o processo aqui pelas caixinhas, então eu vou clicar aqui em caixinhas. Aqui a gente vai ter as nossas caixinhas do Nubank, como vocês podem ver eu tenho uma caixinha de reserva de emergência, mas a minha caixinha não tem o fundo no reserva imediato, então eu já não investia nesse fundo, eu investia através do RDB de resgate diário. Mas para você conseguir criar uma caixinha que tenha esse investimento, basta clicar aqui embaixo em criar caixinha. Depois você seleciona aqui um nome para sua caixinha, você pode dar o nome que você quiser, eu vou selecionar qualquer um aqui só de exemplo, então vou clicar aqui na primeira, depois eu vou prosseguir novamente, e depois eu seleciono o tempo que eu quero para conquistar esse objetivo da caixinha. Aqui no caso eu vou colocar não sei só como um exemplo, e depois eu vou prosseguir. Depois disso eu coloco o valor que eu quero investir, aqui no caso eu vou colocar somente R$1 como exemplo, e vou prosseguir novamente. E aqui a gente vai ter as nossas opções de investimento. A primeira opção que aparece é o RDB de resgate diário, que não é o foco do vídeo de hoje. E para você mudar essa aplicação aqui e mudar para o fundo no reserva imediata, basta você clicar aqui em trocar. Aqui em trocar, a primeira opção que aparece para a gente é o fundo no reserva imediata. E é exatamente esse aqui que eu vou usar, clicando aqui em usar este. Aqui no caso, como vocês podem ver, o fundo no reserva imediata teve uma rentabilidade de menos 30% do CDI. Ou seja, ele teve uma rentabilidade negativa nos últimos 30 dias. Isso porque o fundo no reserva imediata investia em títulos das lojas americanas, que entrou em processo de recuperação judicial, está com problemas com dívidas, e por isso os títulos que a Americanas emitiu e o que o Nubank investiu provavelmente não vão conseguir apresentar a rentabilidade que eles prometiam. Então o Nubank investiu num título da Americanas, a Americanas entrou em processo de recuperação judicial, não sabe se vai conseguir pagar, se vai falir ou qualquer coisa nesse sentido, e por isso os títulos da Americanas desvalorizaram e o Nubank obteve resultados negativos com essa desvalorização dos títulos. Por isso, a rentabilidade nos últimos 30 dias foi negativa. Mas para você que está pensando que isso aqui é muito comum, não é. Isso porque esse caso da Americanas não é algo que acontece constantemente, é algo esporádico, que acontece de anos em anos. Então essa rentabilidade que o fundo no reserva imediata obteve não é algo padrão, é algo que acontece de vez em nunca, digamos assim. E também não foi só o fundo no reserva imediata que obteve essa rentabilidade negativa por conta dos títulos da Americanas. Vários fundos, como fundos do Itaú, Banco Inter, também obtiveram rentabilidade negativa e resultados abaixo do esperado. E para quem está olhando agora, pode parecer que não vale a pena investir nesse fundo. É claro, ele está com uma rentabilidade negativa, você vai perder dinheiro. Mas não era isso que acontecia nos meses anteriores. Nos meses anteriores, você conseguia obter uma rentabilidade de 109% do CDI, 110%, 116% do CDI, eu já vi pagando aqui o fundo no reserva imediata. Então, nos meses anteriores, ele conseguia pagar uma rentabilidade muito boa. E por conta dessa rentabilidade muito boa,
muitas pessoas investiam nesse fundo ao invés de investir no RDB do Nubank, por exemplo, que rende 100% do CDI sempre. Então, as pessoas foram motivadas por ganhar mais com essa rentabilidade maior, com a mesma segurança, teoricamente. A gente viu que não é a mesma segurança, e por isso elas investiram. Estavam com dinheiro no fundo no reserva imediata e no último mês obtiveram essa rentabilidade aqui como uma surpresa do nada. Mas não é bem assim que acontece. Isso porque, quando a gente investe em fundos de investimento, a gente tem que entender que a rentabilidade do fundo depende dos resultados que o gestor obteve. Aqui no caso, o resultado do gestor foi negativo. Então o fundo vai fazer o quê? Vai ter uma rentabilidade negativa e você vai perder dinheiro. O mesmo também é verdade. Como nos meses anteriores, o fundo no reserva imediata obteve 116% do CDI. Então ele obteve 16% a mais que o RDB do Nubank. Isso porque o gestor conseguiu um resultado bom, mas isso não é garantia de nada. Isso depende dos resultados do fundo. No caso do RDB, você tem a garantia de que vai receber sempre 100% do CDI, porque aquilo é um título, aquilo é uma promessa que o Nubank te fez. Ele vai pagar sempre 100% do CDI e é isso aí, ponto e acabou. Mas vamos lá, aqui além disso, além da rentabilidade, a gente tem o período de resgate, que é em até um dia útil, sem contar final de semana e feriado, porque é somente em dias úteis que você consegue resgatar. E além disso, ele pode render todos os dias, se não obtiver essa rentabilidade negativa aqui que a gente viu. Mas essas não são as únicas informações importantes. Para saber mais, a gente pode clicar aqui em Saiba Mais, e aqui a gente vai ter as informações completas. O investimento mínimo para o fundo no reserva imediata é de R$1. O resgate aqui é no mesmo dia, dependendo do horário. E se você resgatar na sexta-feira, por exemplo, de noite, você não vai receber o seu dinheiro no sábado ou no domingo, somente na segunda-feira, porque é o próximo dia útil. Então saiba disso também antes de investir nesse fundo. Outra informação importante, esse fundo aqui investe 100% em renda fixa. Mas não é porque investe 100% em renda fixa que é 100% seguro, 100% garantido. Como a gente pode ver, ele investe 100% em renda fixa, mas existem riscos do gestor investir em coisas erradas, em títulos que não vão dar certo ou que obtiveram rentabilidade negativa, que foi o caso da Americanas. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer. Então, se você for investir nesse fundo, saiba disso. Você pode obter rentabilidades abaixo de 100% do CDI no caso. Por fim, clicando aqui embaixo, a gente pode ver as taxas, impostos e custos. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem as taxas do Nubank, que no caso são taxa de administração. Taxa de performance eles não cobram, então não tem taxa de performance. Aqui a gente tem imposto de renda e IOF. O IOF ele é zerado depois dos 30 dias. O imposto de renda ele depende do tempo que você deixa o seu dinheiro investido. Quanto mais tempo você deixar investido, menos você paga de imposto de renda, até o limite de 15%. Aqui também a gente tem o Come Cotas, que nada mais é do que imposto de renda antecipado, mas no final das contas você vai pagar o mesmo imposto que um título qualquer, então nessa questão dá na mesma. E além disso a gente tem os custos de custódia aqui do Nubank, que gira em torno de 0,06%, que é um custo muito baixo, mas que outras instituições não cobram inclusive. Além disso, a gente pode clicar aqui em cima na rentabilidade desde o início para conferir a rentabilidade total, que é o que eu vou fazer agora. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses, este ano e nos últimos 30 dias. Como a gente pode ver, nos últimos 30 dias a rentabilidade é negativa, neste ano também, porque a gente está no mês de janeiro ainda, mas nos últimos 12 meses a gente tem uma rentabilidade ali de 12% ao ano. Então mesmo com essa perda que a gente teve nesse mês, nos últimos 12 meses, ele ainda tem uma rentabilidade muito boa. É claro, não é mais que o CDI, mas mesmo assim é algo aceitável, digamos assim, por ser um fundo. Um fundo tem variação nos seus resultados e foi isso que aconteceu. E agora respondendo à pergunta do começo do vídeo, Luiz, será que vale a pena investir nesse fundo no reserva imediata? Eu devo manter ou eu devo retirar o meu dinheiro? Bom, isso depende do que você busca ou do que você buscava quando você investiu. Se você buscava uma reserva de emergência, como o próprio nome do fundo já diz, eu acho que você não deveria investir, porque esse nome ele tá meio estranho. É um fundo que deveria ter resgate imediato e que deveria ser muito seguro. Mas como a gente pode ver, coisas podem acontecer. E você não pode depender do resultado do gestor para ter o seu dinheiro para utilizar numa emergência. Então se você quer formar uma reserva de emergência, utilize o RDB de resgate diário ou o RDB de resgate imediato no Nubank. Então se você quer ter essa reserva de emergência, não invista no fundo no reserva imediato e retire o seu dinheiro se você já investiu. Agora, se você busca outra coisa além de uma reserva de emergência, se você quer dinheiro para obter uma rentabilidade acima do normal, acima do CDI, mesmo correndo um pouco de risco, aí sim você pode manter esse dinheiro lá, não tem problema.
até porque os resultados do fundo eles tendem a ser um pouquinho acima do CDI. Esse mês, por causa das Americanas, foi algo extraordinário que não acontece sempre. Então, normalmente o fundo consegue uma rentabilidade maior, mas nesse mês ele obteve uma rentabilidade negativa, o que é ruim. Mas isso não significa que você deve deixar de investir. Você só tem que entender que se você investir, você tem que estar ciente desse risco do fundo obter uma rentabilidade menor do que a esperada. Então, só invista ou só mantenha o seu dinheiro no fundo no reserva imediata se você quer obter uma rentabilidade maior e sabe que vai correr o risco de ter uma rentabilidade menor por conta da gestão do fundo em questão.